Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa Coelho. Essa é a primeira palestra do Grupo Espírita da Prece de Lavras do ano de 2021. Sejam todos bem-vindos a mais essa reflexão. E hoje o nosso tema escolhido é a prece. Nós vamos falar um pouco sobre a prece, esse tema tão importante que nos envolve a todos, que são parte das práticas de várias pessoas, de várias religiões. E vamos começar, a tratar aqui o primeiro livro que vai dar luz ao nosso assunto, é o Livro dos Espíritos, e das questões 658 a 666 tem a tratativa das preces, de como que elas têm eficácia, da qualidade, da alegria da prece. E aqui um primeiro olhar para esse assunto, um olhar importante que vai nos dizer sobre 3 pontos principais a que a prece se destina. A prece, ela tem como objetivo louvar a Deus, num segundo momento agradecê-lo, ou utilizada para pedidos. Então, o louvor a Deus, nós não vemos tanto assim no cotidiano mais louvores a Deus, mas na vasta obra de André Luiz, que quem psicografa é o nosso querido Chico Xavier, na obra toda André Luiz coloca preces lindíssimas de louvores a Deus, o Velho Testamento com muitas preces de louvores a Deus. E esse é um momento que nós olhamos para ela, a prece como louvor, pelas maravilhas que Deus destina a todos nós enquanto humanidade. Nós somos parte dessa criação divina e esse incomensurável Criador, esse Ser Supremo imenso, continua a todo momento a criar, Então, em João, capítulo 5, versículo 17, é o próprio Cristo que diz: assim como meu Pai trabalha, eu também trabalho. A obra do Criador é uma obra vasta, fantástica e de numerosas oportunidades de observarmos e agradecê-lo por esta grandeza que é toda a sua obra, toda essa obra maravilhosa, divina. Vamos também olhar para as preces que nós utilizamos para agradecer a Deus todas as benfeitorias, todas as maravilhas que estão por aqui. Nós temos que agradecer porque a cada 24 horas nós temos renovadas esperanças e oportunidades de nós crescermos, de nós nos melhorarmos, de nós aproveitarmos, e assim como Jesus disse em relação a Deus, aproveitar esse momento para continuarmos a trabalhar na sua obra. São renovadas 24 horas de oportunidades que nós temos de recomeçarmos e olharmos para cada pedacinho nosso que ainda precisa de um refazimento, de uma melhoria. E temos também as preces que nós utilizamos para pedidos. Nós fazemos pedidos através das preces, Vamos lembrar um trecho importante do livro Nosso Lar. Vamos nos recordar do André Luiz, que logo após o seu desencarne, ele obviamente se dirigiu para uma zona consciencial que nós conhecemos como zona umbralina, mas na verdade era aquele aspecto, que eram aqueles pensamentos e tudo
aquilo que o André Luiz, no momento do seu desencarne, ainda estava ligado por aqui. E a culpa e todas as ações, né, as quais ele se envolveu, justificaram, né, o dirigir do espírito dele para aquela zona umbralina. E por ali ele permaneceu por longos anos. Mas foi através de um pedido de prece, né, quando ele lembrou-se que já não tinha mais nada o que fazer para sair daquela situação, ele lembrou-se de fazer uma rogativa a Deus. E foi neste momento que ele conseguiu sair daquela zona consciencial e ele conseguiu ir, sim, né, ser socorrido pela colônia espiritual Nosso Lar. Então, um pedido dentro de uma perspectiva, né, que nós vamos tratar aqui em relação aos pedidos, estava naquele momento dele ser resgatado e aí sim, ele conseguiu o ensejo de ir para uma zona, né, consciencial diferente, de socorro, de auxílio. E nessa obra lindíssima, que muitos de nós já conhecem, ele narra sobre as grandes benfeitorias que essa colônia espiritual se destina a operar. Então vamos lembrar que o ponto forte da prece é que nós pensemos no quê? Prece é a nossa comunicação com Deus. O nosso relacionamento com Deus se estabelece fortemente a partir do ensejo, né, do momento da prece. E na Bíblia, nós vamos olhar no livro de Mateus, a tradução que eu estou aqui é do Haroldo, né? O Novo Testamento, Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Seguindo na tradução aqui, amém, vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Então vejam, né, que quando nós estivermos na iminência ou na necessidade da prece, de orar, que nós não façamos isso, né, de forma que muitas pessoas, nós não sejamos palanque, né, não usemos a nossa prece como palanque para nada. A prece, ela precisa ser o quê? Na maior parte do tempo, um reforço, uma constante reconexão com Deus. Então, para isso a gente não precisa ser aplaudido, para isso a gente não precisa estar acompanhado. E isso, obviamente, não diz respeito ao poder das preces coletivas, tá? Em favor de um bem comum, em favor de uma causa comum. O que nós estamos vendo agora neste momento pandêmico, o mundo inteiro às voltas e totalmente envolvido por esta questão da pandemia, muitos de nós, nesse período, né, exacerbou, intensificou o momento de prece nas próprias vidas. Nós oramos uns pelos outros. Nós destinamos mesmo um tempo precioso nosso em favor dos outros, pelos que estão à frente desta doença, na linha de frente, por aqueles que estão doentes, por familiares, por nós mesmos, enfim. Mas o fato é que no Evangelho de Mateus, né, o evangelista nos convida, através da fala de Jesus, a isso, a nos reconectar, olhar para nós mesmos, dentro de nós, buscando, captando essa essência divina,
para que nós possamos sim entrar em conexão e nos ligar a Deus um pouco mais. É interessante quando ele fala aqui, o evangelista, que nós não precisamos orar em locais abertos ou de joelhos. Lembrei de um vídeo que vi recentemente do Raul Teixeira, companheiro da Seara Espírita, que dizia isso mesmo. O valor da prece não está na beleza das palavras. O valor da prece não está no delongar das palavras. Tanto é verdade que os doentes nos seus leitos de hospitais que não podem dobrar os seus joelhos à terra, eles estão em profunda comunhão com Deus. Então não são necessários rituais para isso. É necessário um silenciar interno para que essa conexão seja feita. E esse silenciar interno vai nos fazer lembrar de uma famosa passagem da Madre Teresa, quando ela foi arguída por um repórter, e ele perguntou para ela assim: Madre, o que a senhora fala com Deus em prece? E a madre respondeu, né? Nada, eu só escuto. Aí o repórter continuou: mas o que o Deus fala para a senhora em prece? Aí ela responde: nada, só escuto. Então veja bem, a prece é um silêncio íntimo. É um momento de fortalecer essa comunicação. Que muitas vezes, no nosso desespero, que muitas vezes nas nossas dificuldades, nós não conseguimos nem colocar em palavras aquele momento em que nós estamos comunicando-nos com Deus. Tanto é verdade que não é necessário mesmo palavras. Muitas vezes no desespero, Deus acolhe e escuta o nosso silêncio, que é tudo e tão fortemente possível essa comunicação, que Ele recebe e nos conforta. Um outro ponto importante que a gente precisa entender, o que a prece também nos traz através do seu exercício cotidiano, é que ela é o mais alto nível da nossa educação. A prece educa o nosso desejo. Então eu vou contar para vocês um caso verídico, né, recente, tem a ver também com esse vírus. Uma querida amiga, ela me contactou um tempo atrás, porque ela tinha um familiar muito querido que foi acometido pelo Covid, e esse familiar, bom, né, no frigir dos ovos eu conto a vocês que ele demorou um pouco para identificar os sintomas, então até que ele procurasse recursos médicos, o hospital, ele já estava bastante comprometido, 50% do pulmão já comprometido, e essa família se pôs em oração. Né? Eles têm a fé deles, eles professam uma fé, e eles começaram a orar e a acompanhar aquele familiar querido nessa trajetória. Então, nesse tobogã emocional que se torna, né, um caso de Covid, quando ele se agrava, dias melhores, dias piores, até que tudo começou a ficar cada vez mais grave e eles continuaram em preces. Só que num determinado momento, o que eles começaram a pedir? Não para que ele fosse poupado em vida, não para que Jesus o abençoasse e desse a cura. Eles começaram a pedir daquele ponto então que acontecesse o melhor para todos, principalmente para esse homem que estava sofrendo tanto. E foram longos 17 dias de internação e ele veio a desencarnar. Mas já nesse ponto, a família não tinha
mais aquela necessidade, né, de pedir. Então vejam como que isso que eu disse agora há pouco exemplificou, né? A prece educou o desejo da família, não era mais para que ele estivesse vivo. O desejo era de que acontecesse o que fosse melhor. Então, pedi e obtereis, como está dizendo aqui no Evangelho, ele não pode ser visto somente em conformidade com a nossa ótica. É porque muitas vezes nós vamos ter pedidos que não vão ser concretizados. Mas o que a gente tem que ver com essa questão dos pedidos, né? Que a soberania é divina. Nós ainda nos encontramos numa condição espiritual que não nos capacita a fundo entender essas dinâmicas em que esses pedidos muitas vezes eles, vamos dizer assim, são ignorados. É certo dizer que todas as preces elas são acolhidas, elas são ouvidas, né? Tem preces que os espíritos superiores eles se destinam a analisá-las e entregam a Deus para que Deus tome mesmo as decisões em relação a elas. Então não é a execução, não é vamos dizer, a nossa contemplação dentro daquilo que nós pedimos de uma maneira favorável. Primeiro porque nós não sabemos se aquilo que realmente a gente pede é o que é o melhor para nós. E nós não sabemos se efetivamente aquela programação reencarnatória, né, a depender do que a gente pede, se ela prevê isso. Porque às vezes a gente pede e não acontece exatamente porque há um curso de ações que elas ultrapassam muitas vezes o nosso entendimento. Muitas das vezes até naquele momento. Depois as pessoas entendem que havia um propósito. E normalmente se observa que nas grandes provas, ou mesmo em quem está em expiação, que as pessoas não se revoltam mesmo quando preces não são atendidas, vamos dizer assim, que elas não são escutadas, porque não acontece exatamente aquilo que se pediu. Porque existe mesmo essa soberania, né? A soberania divina que muitas vezes nos escapa o entendimento. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que à medida que a prece ela educa também o nosso desejo, ela educa o nosso espírito. Se a conexão com Deus ela é o ponto forte, né, o relacionamento com Deus através da prece se expressa, nós temos esses momentos em que nós nos recolhemos no nosso quarto íntimo para orar, então para nos conectarmos, e à medida que nós oramos, nós vamos colocando a nossa ação em execução. É isso que nos diz a lição 42 do livro Rumo Certo, que nos fala que quem ora com ação, melhora a ação. Ora, ação. Então a oração ela precisa me levar para uma ação. Principalmente quando nós pedimos a Deus que nos dê paciência, que nos dê tolerância, que nos ajude a entender aquele momento, que nós não critiquemos o outro, que nós não nos envolvamos em questões desnecessárias, que o nosso espírito tenha a oportunidade de realizar tudo aquilo que for necessário para o nosso aprimoramento moral. Então, se essa ação não for exercida, a oração sozinha não basta. Eu preciso, nessa relação, me conectar e colocar em prática os ensinamentos e os requisitos que a prece vai nos trazendo para isso, né, para a gente melhorar
é a coragem, porque muitas vezes nós vamos vivenciar situações em que nem sempre vão realmente estar de encontro com aquilo que pedimos. A paciência, porque essa ação ela é demorada e nós tropeçamos e somos espíritos mesmo recalcitrantes, que vamos, né, voltando um passo atrás quando damos um passo à frente em muitas das situações. E o resignar-se. O que é resignação? É não mais me importar ou questionar demais a decisão divina. Aconteceu e que ele me dê forças para que eu possa sim caminhar do jeito que eu preciso caminhar. A prece, ela é um processo, como eu disse agora, de autoiluminação. Então vamos seguir aqui, né, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. Todos se encheram do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com franqueza. Então, o que a gente precisa entender, né? Quando diz aqui que quando a gente ora, a gente muda de lugar. Obviamente, a gente precisa entender que para orar a gente não precisa de um lugar específico, a gente não precisa necessariamente estar sozinho, a gente precisa entender que o poder da prece, Evangelho, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, né? No item Ação da prece, transmissão do pensamento, no finalzinho, item 15, o poder da prece está no pensamento, ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. Então, é a força do pensamento, tá? Quando a gente ora e muda de lugar, aqui é a mudança do nosso estado de pensamento, da nossa vibração, né? A prece, ela nos ajuda a mover o pensamento, e movendo o pensamento nós mudamos de lugar, porque a mudança de pensamento faz com que nós mudemos as nossas ações. Se eu numa rogativa, né, peço a Deus que Ele me ajude a ser mais tolerante nas oportunidades que o caminho me trará de ser mais tolerante, eu vou reforçando aquele pensamento, aquela minha comunicação com Deus, pedindo a Ele que me ajude a ser mais tolerante. E ali a mudança de pensamento vai sim gerando mudanças no nosso estado íntimo, né? Na nossa maneira mais expressiva de agirmos em conformidade com aquilo que nós vamos pedindo. O Evangelho, no finalzinho aqui, tem uma coletânea de preces, né? São preces em ação de graças por um favor obtido, preces pelos desencarnados, preces pelos médiuns, para tudo, para alguém que está doente, enfim. E falando em preces de desencarnados, tem uma situação importante que a Ivone Pereira nos ajuda a ver. Quem conhece a história dela sabe que, como ela vem de uma série de reencarnações por ela ser suicida, ela muito proximamente ela se atrelou a esse trabalho com os suicidas. Ela escreveu uma obra, né, que foi escrita, psicografada aqui em Lavras,
e ela foi publicada mais de 20 anos depois, no momento em que sim, essa obra seria absorvida. E esse contato com os nossos irmãos desencarnados através do suicídio fez com que ela se aproximasse muito dessa temática e diariamente ela procurasse nos jornais da época todos aqueles indivíduos que morreram por suicídio. Em todos os lugares que ela estava, ela fazia isso e ela orava por eles. Então, gente, olha que maravilha, né? Não orar só por nós mesmos, pelos que estão doentes, mas os que estão doentes espiritualmente, neste ou nos outros planos espirituais. Que coisa linda que é isso, pensar que parte do nosso tempo é destinado para que nós exerçamos a caridade na sua máxima, na sua íntegra, né? Então, é muito importante pensar o quanto a prece alcança. Ela louva a Deus, nós agradecemos a Ele, pedimos por nós e pelos outros. E me recordei de um livro que eu gosto muito, né? Obreiros da Vida Eterna, também obra de André Luiz, com Chico Xavier. E tem um trecho, um dos que mais me chamou a atenção, foi do Padre Domênico, né? O Padre Domênico, ele havia cometido muitos equívocos no seu período encarnado como padre, e ele desencarnou, né, por envenenamento. Ele havia sido envenenado por um marido traído, né? Esse padre, infelizmente, no relato do livro, ele se envolveu com essa mulher, ele teve um caso com uma fiel, o marido dela descobriu e ele envenenou. Então, no desencarne do padre, ele já desencarnou muito atormentado e ele estava também numa zona de consciência muito pesada, muito difícil, atormentado pela culpa e pelas ações que ele teve. E quando André Luiz e as equipes de socorro que ele acompanhava foram para socorrê-lo, ele não estava conseguindo, né, acessar aqueles cuidadores, né, aqueles socorristas do plano espiritual. Então eles utilizaram, né, da mãe dele, a mãe do Padre Domênico, no plano espiritual já desencarnada. Ela veio ao auxílio do filho através, né, de um processo muito bonito de resgate, e ela ajudou o filho a orar, ajudou o filho a entender que estava na hora do resgate, e através de uma prece que ela ia ditando para o filho, para que ele repetisse, e ele foi repetindo, ele começou a entender a grandeza da justiça divina, que ele, obviamente, preso pelos dramas conscienciais que ele próprio, né, não foi nada com Deus, ele mesmo se acusou e sabia que estava errado, pela prece, auxiliado pela mãe, ele começou a ser resgatado, socorrido e foi levado para uma colônia para atendimento. Então pensemos aqui, né, logicamente que eu não vou esgotar o assunto, mas pensemos aqui na grandeza que é para nós orarmos, nos conectarmos a Deus e a Jesus. E eu vou terminar, né, essa fala de hoje trazendo um trechinho do Fonte Viva, lição 149, intitulada No Culto à Prece. Então tem um trechinho aqui muito interessante que eu quero dividir com vocês. A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então é através da prece que, com essa modificação íntima e essa conexão com Deus, é que nós vamos galgando, né, esses degraus da nossa ascensão espiritual,
nos afinizando com Jesus, com os bons espíritos, com a divindade que há em nós e que através do trabalho na seara do Cristo é que nós vamos sim, degrau a degrau, subindo essa escadaria do nosso aperfeiçoamento íntimo. E para tanto, não se esqueçam, orem pelos seus mentores, os nossos diletos companheiros desta e de muitas existências, para que estes companheiros que nos acompanham, eles possam também receber de nós, através de nós, as bênçãos, os agradecimentos, por essa parceria que em muitos momentos nos intui, nos ajuda a sair de situações difíceis e nos ilumina o pensamento. Então lembremos também dos nossos queridos mentores e agradeçamos pela existência deles em nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade, espero que no coração de vocês, neste ano vindouro, se estabeleça muita luz, muita paz, oportunidades para que nós cresçamos, nos desenvolvamos, nos melhoremos e assim possamos cada vez mais destinar essas mudanças e essas melhorias a quem está próximo de nós e a todos aqueles que precisam do nosso auxílio. Um abraço fraterno e carinhoso e agradeço por essa oportunidade.